Vamos agora ao 13º ponto do artigo 19 da Lei 12.305 de 2010, que trata sobre o sistema de cálculo de custos de prestação de serviços públicos, de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Estamos aqui na Lei 12.305 e o artigo 19 trata do conteúdo mínimo do Plano Municipal de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos. E esse conteúdo mínimo é definido por vários pontos. Estamos aqui no ponto 13º. Significa o seguinte, que esse ponto, a explicação sobre esse ponto precisa constar dentro do conteúdo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Você precisa explicar como você vai fazer, como você decidiu fazer, né, qual a estratégia montada e como funcionou o sistema de cálculos dos custos da prestação de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Você precisa explicar isso, como você chegou à prestação, aquele valor lá, baseado em quê? Como foi que você calculou isso? Bem como a forma de cobrança desse serviço. Né? Você tem que explicar também como isso vai ser feito. Se é uma taxa dentro do IPTU, se é uma taxa extra, um carnê que tem que ser pago pela população, assim por diante. Observada a Lei número 11.445 de 2007. Que lei é essa? Quem sabe? Exatamente, é a Lei de Saneamento Básico. A Política Nacional de Resíduos Sólidos pertence, o setor de resíduos sólidos em si pertence ao setor de saneamento básico. Saneamento básico formado por 4 itens e um deles é a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos. Portanto, a lei que rege a criação dessas taxas e tarifas para o setor de resíduos sólidos já está descrita na Lei de Saneamento Básico, que é a Lei 11.445. Mas você sabe exatamente o que está escrito nessa lei? Você já deu uma olhadinha lá na Lei 11.445 para ver o que está escrito? Com certeza não, né? Que é muita coisa, mas não se preocupe, agora nós vamos ver exatamente isso no próximo slide. Vamos ver, a Lei 11.445 de 2007, artigo 29, que é um artigo interessante para a gente, que fala sobre essas taxas para o setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Vamos lá, o que diz isso? Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços. E aqui vem a palavra-chave, sempre que possível, tá? Sempre que possível. Às vezes é possível prestar um determinado um serviço, mas não é necessário cobrar sobre ele, porque aquele empreendimento, digamos uma reciclagem de garrafas PET, ela tem uma viabilidade econômico-financeira já garantida pelo próprio negócio em si. Então basta que a prefeitura assegure que aquela empresa vai ter acesso a essas garrafas, né? E daí muitas vezes não precisa ser cobrado dinheiro para coletar esse tipo de resíduo. Então, mediante remuneração da cobrança de serviços, aí tem aqui, item segundo aqui, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos, taxas ou tarifas e outros preços públicos em conformidade com o regime de prestação de serviço ou de suas atividades. Você também não vai colocar, né, criar uma tarifa de um determinado serviço que é inexistente dentro da cidade. Então, por isso que tem que ter conformidade com o regime de prestação de serviço e suas atividades. O outro artigo é o artigo 35, que trata o seguinte. Artigo 35 da Lei 11.445. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em consideração, devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e poderão considerar. Esse ponto nós, na verdade, estamos revendo, porque já falamos anteriormente, né, em um dos artigos aqui do conteúdo mínimo, e explicamos exatamente como isso aqui funciona, por isso que eu não vou falar tanto mais como da vez passada. Então ele pode considerar, né? Ele não deve, ele pode considerar o nível de renda da população,
né, as características dos lotes urbanos e das áreas que podem ser neles edificadas, o peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio. Né? Eu não vou explicar cada uma dessas coisas porque nós já vimos anteriormente. Vamos aqui um ponto mais interessante, que é como funciona então um sistema básico de cálculo para a gente estabelecer mais ou menos qual é o valor dessa taxa, para você não ficar completamente perdido. Nós já sabemos que o nível de renda da população influi, as características dos lotes urbanos influem, o peso, o volume também influi, mas como é que eu vou calcular isso na prática? Como funciona esse cálculo? Baseado em quê? Então eu vou dar aqui uma sugestão aqui para vocês de cálculo de como isso deve ser feito e como isso pode ser feito. Não significa que você só possa fazer assim, mas essa é a maneira, digamos, sensata de calcular, porque a criação de taxa, bem como o artigo já está dizendo aqui, ela tem a intenção de viabilizar o empreendimento. Vou voltar mais uma vez aqui. Serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada. Então a intenção da taxa é fazer com que esse serviço tenha a sua sustentabilidade econômico-financeira assegurada. Significa que não é para esse tipo de serviço gerar despesa para o município todo mês. Se todo mês o município tem que pagar uma certa quantidade para poder manter aquele serviço, então é uma coisa que ela não tem sustentabilidade, certo? O setor de resíduos sólidos não é preciso dar despesa à prefeitura, ela já tem despesas, aliás, investimentos, aí, por exemplo, para pagar o salário dos funcionários públicos, para pagar alguns serviços, mas o setor de resíduos sólidos não precisa fazer isso. E a própria Lei 11.045 estabelece que essa sustentabilidade econômico-financeira, ela sempre que possível, pode ser mantida através da cobrança dos serviços, que são essas taxas, né, muitas cidades chamam aí de taxa do lixo. Vamos voltar lá, sistema básico de cálculo, para ver mais ou menos como isso pode funcionar. Primeira coisa, você tem um tipo de resíduo. Pode ser plástico, pode ser madeira, pode ser vidro, resíduo orgânico e assim por diante. Então, você vai estudar esse resíduo, né? Você já identificou o tipo de resíduo que tem, então você vai fazer o quê? Você vai estudar esse resíduo, fazer um diagnóstico, determinar a quantidade e que tipo de resíduo é esse, e depois que você fizer isso, você vai identificar a tecnologia que pode ser usada para o tratamento desse resíduo, certo? Digamos que seja aí a reciclagem de garrafa PET, e daí existem, por exemplo, 3 tipos de tecnologias de reciclagem de garrafa PET que podem ser usadas dentro daquela cidade. E aí, qual dessas tecnologias você vai usar? Cada uma dessas tecnologias ela vai ter um custo de investimento, e aí você precisa, dentro daquele sistema de parcerias, identificar quem vai ficar responsável por isso, se você vai terceirizar esse serviço, né, e se você vai terceirizar, o que você vai cobrar. Por exemplo, aqui na Alemanha, uma empresa que ganha dinheiro com determinado tipo de resíduo, muitas vezes elas também fazem, em contrapartida, elas fazem a coleta desse tipo de resíduo, a coleta seletiva, elas fazem então por conta própria. E isso faz com que as taxas da população fiquem mais baixas, porque quando aquela quantidade de resíduo diminui do lixo geral, então a pessoa que paga pela quantidade de lixo geral, ela começa a pagar menos, né? Então, temos aí garrafa PET, 3 tipos de tecnologia, já identificamos a tecnologia, agora vem a outra parte que a gente precisa fazer o quê? Um cálculo de viabilidade econômica de cada um desses empreendimentos. E claro que o que for mais viável nem sempre é o mais barato, mas o que for mais viável, ou seja, o que tem uma lucratividade maior, deve então ser o contemplado. E aqui eu vou pegar num ponto extremamente importante dentro da elaboração de editais. Isso funciona com todas as tecnologias dentro do setor de resíduos sólidos. Não é necessariamente a solução mais barata. Em primeiro lugar, a solução deve ser escolhida, a solução que cumpra com um conteúdo mínimo, com uma exigência mínima, certo? Se é para reciclar plástico e transformar em produto e gerar emprego, então a exigência mínima é
gerar produto e empregar pessoas da região. Isso é uma exigência. E depois dessa exigência que deve então ser pedido em editais a questão do preço. O preço pode ser um fator decisivo, mas é claro que precisa haver uma exigência. Certo? Porque num exemplo mais drástico, uma empresa pode dizer, não, eu faço a reciclagem, eu faço a coleta do resíduo urbano, né, essa prestação de serviço público de limpeza urbana, eu faço, a minha empresa faz isso e eu vou cobrar por isso, imagine, uma cidade de 500 mil habitantes, eu vou cobrar por isso a quantia de R$1.000 por mês. Não existe, como no edital não existe uma exigência mínima, ele fala R$1.000 por mês e nem aparece na cidade. Ganhou o edital porque o preço é o único fator, né, e o fator decisivo é o preço. Ele coloca o preço mais baixo, não necessariamente faz o serviço e fica elas por elas. Isso, claro, a prefeitura vai correr atrás, vai tentar processar a firma e tudo mais, mas tudo são preocupações que podem ser evitadas a partir do momento que você estabelece exatamente essa exigência dos serviços que precisam ser feitos, tá? Voltamos aqui, já identificamos 3 tecnologias para a garrafa do PET, reciclar o PET. Vamos fazer a viabilidade econômica de todas elas, analisar mais ou menos qual é a tecnologia que tem o empreendimento, né, que tem a lucratividade maior, a melhor lucratividade, então vamos decidir por ela. Certo? Mas uma coisa você tem que ter em mente, que é o seguinte: decidiu por uma tecnologia, independente de haver uma ou mais tecnologias, você vai estudar a viabilidade econômica dessa tecnologia, da implantação desse empreendimento, e aí vai acontecer 2 situações. Ou esse empreendimento é economicamente viável, e daí você, o que faz? Comprovou isso, é economicamente viável, legal, então publica um edital para atrair empresas que vão fazer aquele serviço. Como ele é economicamente viável, não precisa criar taxas para a população pagar, por exemplo, o serviço de coleta seletiva daquele tipo de resíduo. A outra situação, logicamente, é que esse empreendimento não é viável. E o que fazer quando o empreendimento não é viável? Vamos estudar aqui um exemplo que talvez se aplique, é a reciclagem do vidro. Dependendo da quantidade de vidro que existe na cidade à disposição para reciclar, o empreendimento vai ser viável ou não. Se for pouco vidro, não é viável. Mas de repente a prefeitura está interessada que venha uma fábrica que vai gerar emprego e renda para aquilo. Quem sabe então a gente pode fazer um sacrifício, vamos distribuir aí o investimento nisso, vamos tornar esse investimento viável. E aí sim você vai fazer um cálculo para imaginar uma taxa que pode ser paga pela população, né? Essa taxa deve então ser voltada àquele empreendimento, né? E daí quando se pagar essa taxa vai tornar aquele empreendimento economicamente viável, porque ele vai lucrar uma certa quantidade com a venda dos produtos e isso não vai ser suficiente para dar lucro para a empresa, e aí o lucro vem, por exemplo, com as taxas e tarifas que são pagas por aquele serviço. Feito esse cálculo, né, aí você vai fazer o quê? Você vai imaginar a quantia que é preciso para viabilizar o negócio, quanto ele precisa por mês, e daí você mais ou menos vai dividir isso pelo número de residências da cidade, não pelo número da população, porque em uma casa moram mais de uma pessoa, então pelo número de residências, né? Ou então pelo volume, né? Cada residência gera uma quantidade de resíduo, então quem gera mais paga mais, isso é interessante, quem gera menos resíduo paga menos. Vai ter casas que nem gerem aquele tipo de resíduo, vidro, né? A pessoa compra tudo de plástico, sei lá, tudo é possível, né? Então você cria uma taxa específica para aquilo, e essa taxa vai viabilizar o negócio. Então primeiro você calcula a quantidade de dinheiro que é necessária para tornar o empreendimento não só economicamente viável, mas também que se torne um empreendimento atrativo para empresas, né? Atraente para as empresas. Então, cria-se essa taxa, viabilizamos o negócio, aí sim você pode, ou a prefeitura vai investir por conta própria, para isso ela pode buscar recursos federais,
através, por exemplo, do portal dos convênios, né, o Siconv ou outros empreendimentos, ou ela publica um edital para atrair alguma empresa que queira investir naquele empreendimento. Agora, de extrema importância é que nós estamos falando aqui de uma coisa meio superficial, né? Nós estamos fazendo cálculos superficiais. Isso aqui mostra somente a lógica, né, do sistema básico de cálculo. É bem básico, esse pensamento aqui é bem básico. O que vai decidir realmente se aquele empreendimento tem uma viabilidade econômica ou não é um plano de negócios. Através de um plano de negócios, você tem uma quantidade de resíduos, mesmo que seja um plano de negócios básico. Você tem a quantidade, aí essa consultoria, essa empresa ou quem quer que seja, pode se preocupar então em analisar no mercado os valores daquelas máquinas, quanto custa para implementar aquela máquina, quem vai operar aquela máquina, tem que fazer qualificação, não precisa, e assim por diante. Essa pessoa vai se qualificar para poder operar, né, se der algum problema de manutenção. Então tudo isso tem que ser calculado, né, de onde, quem é uma empresa que vai construir isso na cidade, implementar, montar, vai dar treinamento ou não. Tudo isso vai ser decidido então em um bom plano de negócios. Tá? Mesmo no plano de negócios, a lógica que deverá ser seguida é algo parecido com isso aqui. Claro que aqui, nesse cálculo de viabilidade, eu não estou levando em consideração os impostos da cidade e assim por diante. Inclusive, tais impostos também podem ser usados pela prefeitura para tornar o empreendimento viável, não só criação direta de taxa, mas, por exemplo, se o empreendimento não for viável porque está pagando muito imposto, então a prefeitura pode baixar aqueles impostos ali, né, e com isso ela faz uma política pública, né, em que a população não precisa pagar imediatamente. Caso isso ainda não seja suficiente, aí sim ela pode aplicar as taxas e tarifas.